Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Eles enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas, e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus termos. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhes tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei no Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Vamos aumentar o número de tributos e de maiorais para os cobrarem e os afligirem com suas cargas. Que dizeis vós, meus ministros? Nosso rei é sábio. Aprovamos inteiramente vossa decisão. Dando trabalho a essa corja e aumentando os tributos, os impostos, por certo acabarão compreendendo que estão definitivamente em nossas mãos. O povo de Israel
edificará a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Ótimo! Grande ideia! E os faremos trabalhar dia e noite com dureza. Nem seus homens, nem suas mulheres terão descanso. Vamos amargar-lhes a vida com dura servidão, para que não lhes sobre tempo para pensarem contra nós. Eles farão o Egito crescer para nós e me tornarão imortal, construindo Pitão e Ramsés, cidade de tesouros. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que os enfadavam os egípcios por causa dos filhos de Israel, e os faziam servir com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. Que novidades me trazeis agora? O povo de Israel é como formiga, grande rei. Quanto mais o afligimos, mais se multiplica e fortalece. Crescem cada vez mais. Seu número aumenta assustadoramente. Se continuar assim, certamente um dia poderão pensar em deixar-nos, rebelando-se contra nós ou lutando contra nós ao lado de nossos inimigos. Tendes razão. Mas ocorre-me uma ideia que julgo nos trará os resultados desejados. Falai, grande rei, nós vos ouvimos. Trazei à minha presença as parteiras das hebreias. Assim será feito, ó grande rei. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Quando ajudardes nos partos as hebreias, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Matar os meninos? Assim ordeno. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei mandou chamá-las de novo. Desobedecestes as minhas ordens. Por que fizestes isso? Por que guardastes os meninos com vida? Perdoa-o, grande rei. Nem de longe passou-nos pela mente desobedecermos às tuas ordens. Por que os meninos hebreus continuam aumentando, então? É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira as atendam. Não é culpa nossa o que está acontecendo, ó grande rei. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. É uma ordem, e não haverá perdão para os que não a cumprirem. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Devias estar mais feliz do que eu até, sabendo que vais me dar um filho. Se nos vier agora um menino, bem sabes a ordem do rei. Já não basta vivermos escravizados e afligidos nesta terra. Temos ainda de matar nossos filhos varões. Deus nos esqueceu. Oh, não fales assim. O nosso Deus é o Deus de Abraão e de José. Deus vivo e poderoso. Por certo, nossas lágrimas e gemidos ainda encontrarão eco em seu coração. Ele acabará vindo em nosso auxílio, pois somos povo seu. Nossa gente está morrendo faminta, maltratada. Moços, velhos, mulheres, meninos trabalham como escravos dia e noite para aumentar os celeiros e os tesouros do faraó. E amargo é o pão da escravidão, minha querida, bem amargo. Porém, no meio de todo esse sofrimento, a vinda do nosso filho será como o raiar do sol após uma longa e escura noite. Mas se for menino,
Ó meu esposo amado, se for menino, como faremos para o livrarmos da morte? Se for menino, ainda que nos matem, nós o esconderemos ou fugiremos com ele daqui. Mas de modo algum o lançaremos nas águas para morrer. Oh, não, não. Como poderíamos fazer uma coisa dessas? Como poderia eu deixar que matem meu filho? Sangue do meu sangue, carne da minha carne. Como? Fruto do nosso amor, da nossa união que o céu abençoou. Oh, não, não. Antes morra eu e não o meu filho. Estamos oprimidos e desamparados. Já matam os nossos filhos. Ó Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de José, tem piedade de nós. E a mulher concebeu e teve um filho. Um filho homem. Deus nos mandou um filho homem. Sim, e tão formoso. Ele não pode ser lançado ao rio para morrer. Não vou deixar que matem o meu filhinho. Não vou. Acalma-te, querida. Havemos de encontrar o meio de salvá-lo dessa morte cruel. É tão pequenino, tão indefeso. E eu o amo tanto, tanto. Não, meu filhinho, não tenhas medo, meu anjinho. Tu não vais morrer. Ainda que eu tenha de pagar um alto preço para que continues vivendo, irás viver, meu filho. Passados 3 meses, e não podendo mais esconder o menino, sua mãe tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino... Está dormindo. É tão quietinho, meu filhinho adorado. Oh, meu anjo, é para te salvar a vida que vou fazer isto. Mãe, por que está pondo ele dentro desse cesto? O que é que vai fazer? Salvá-lo de morrer como estão morrendo todos os meninos hebreus que vêm ao mundo. Mas como é que a mãe vai salvar ele fechando assim adormecido dentro desse cesto? Venha comigo, filha. Vais entender logo o que tenho em mente. Sinto que só assim poderemos salvar teu irmãozinho de uma morte tão cruel. Deve ser a mão do Senhor guiando-me a agir assim. Venha, minha filha. Aonde vamos levar esse cesto com ele, mãe? Nos juncos, à borda do rio. À borda do rio? Sim. Mas as águas o levarão para longe. Ele irá morrer de qualquer modo trancado aí dentro. E nunca mais o veremos, mãe. Sinto que o Senhor não permitirá tal coisa. Tu irás seguindo-o pela margem do rio, oculta entre os juncos para saber o que lhe vai acontecer. E depois virás me contar. Chegamos. É aqui mesmo, neste trecho do rio, entre os juncos que o iremos deixar, para que as águas o levem mansamente. Mãe, vamos abrir o cesto para olhar para ele mais uma vez. Continua dormindo tranquilamente. Já fui alimentado, por isso dorme tão tranquilo. E por muitas horas ainda poderá permanecer assim quietinho, dormindo. Mãe, não vamos deixar ele aqui, por favor. Ele é tão lindo, tão pequenino. Ele vai morrer, mãe. Nunca mais o veremos. Oh Deus, toma conta do meu filhinho. Eu confio à tua guarda. Não o deixes morrer, Senhor. Não o deixes morrer.
E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Estão todas muito alegres e tagarelas hoje. Gente moça, é assim mesmo. Eu também me sinto alegre e feliz, Ilza. E por que não? Olha só que lindo dia. Que céu azul. Como estão tranquilas as águas do rio. E como cantam os pássaros nas ramarias. Quem pode estar triste? Quem pode sequer chorar num dia assim? Cirza, ouves o mesmo que estou ouvindo? Naturalmente que ouço, princesa. É o choro de uma criancinha. Sim, uma criancinha. E parece vir daquela direção, do meio daqueles juncos. As moças o estão ouvindo também. Olha, Zirza, lá entre os juncos daquela árvore. É dali que vem o choro. Anda, vá buscá-la para mim, Zirza. Mas, princesa... Anda, é uma ordem. Vá buscar aquela arte e traze aqui para mim. Anda. Trazendo a criada a arca para a filha do faraó, esta a abriu e viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão e disse: Lindo mesmo. E tão pequenino ainda. Tenho certeza, este menino é dos hebreus. Se tem tanta certeza, princesa, vamos fechar a arca de novo, levá-la ao meio do rio e deixar novamente que as águas a levem para longe. Por que cometeríamos semelhante crueldade, Zirza? Por ordem do rei, seu pai, todos os meninos hebreus devem ser atirados às águas para morrerem. Não, não. Todos os meninos hebreus. Menos este. Porque este vai ser meu filho. Princesa! Assim será. Então a menina, irmã do pequenino que o havia seguido cautelosamente até ali, criou coragem e aproximou-se da filha do faraó, que ainda estava cercada por suas damas de companhia e sua criada, e que tinha agora o menino nos braços, já sossegadinho e risonho. Vejam, ele também gostou de mim. Parou de chorar. Está sorrindo para mim. Como é formoso e como é frágil. Tu vais ser meu filho, estás ouvindo? Filho da filha de Faraó. E quem sabe se um dia não virás a ser o Faraó do Egito. Princesa? O resto será esquecido. Porque ele será meu filho. Quem és? Como chegaste aqui? Eu vim seguindo essa arca pela margem do rio, entre os juncos, porque eu ouvi o choro da criancinha. Bem, e agora o que queres? Se quiseres, eu posso chamar uma ama das hebreias para criar um menino para ti. Ele é muito pequenino ainda, não é? Conheces alguma ama entre as hebreias? Ah, sim, conheço. Está bem. Vai buscá-la para mim. E foi-se a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: Princesa, És ama de leite? sim, princesa. És hebreia também? Sim, princesa. Sabes para que te mandei chamar? A menina me disse. Vais amamentar e criar um menino para mim. Sei que as mulheres hebreias são ótimas amas, saudáveis e competentes. Vais criá-lo com todos os cuidados devidos ao filho da filha de Faraó. Entendes? Sim, princesa, entendo. Eu te darei um bom salário para isso. E o menino, onde está? Já mandei buscá-lo. Vão trazê-lo aqui. Tu o levarás e o criarás para mim, até o dia em que deverás trazê-lo de volta ao palácio. É um menino formoso e sadio. Já vais vê-lo. Aqui está o pequenino, princesa. Pode entregá-lo a ela, Zilda. É quem vai amamentá-lo e criá-lo para mim.
Aqui o tem. Vamos. Chega de chorar, meu anjinho. Que é isso? Por que essa manha? Então, não vai chorar mais, não é? Isso, assim, já está sorrindo. Eu gosto muito de você, está ouvindo? De todo o meu coração. E vou gostar sempre. Parece que ele gostou de ti. Repara, Ziza, como ele sorri agora estendendo os bracinhos para ela. Estou reparando. Mas o que é isto? Tens os olhos marejados, Hebreia. Esta criança te comove tanto? Perdoe-me, princesa. É que eu tive um menino assim, formoso também. Tiveste? Sim. Mas por ser menino, eu o perdi. Eu o perdi para sempre. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome. Teu nome será Moisés, porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Por onde andaste até agora, Moisés? Percorrendo todos os lugares onde trabalham os hebreus. Outra vez. Sim. E tornei a observar de perto os seus sofrimentos, mãe. São nossos escravos, Moisés. Nenhum homem nasce escravo. Moisés. Tenho visto moços e velhos, e até mulheres do povo hebreu trabalhando como animais, debaixo de açoites e maus tratos de toda a espécie. Esse povo está faminto, maltratado e humilhado, e os que não resistem morrem às dúzias. É isso justo, mãe? São seres humanos como nós. Se todos pensassem como tu. Ouve, Moisés. Uns nascem para comandar, outros para serem comandados. Controla as tuas emoções. E não deixes que o faraó saiba que tu pensas assim. E um dia viu Moisés que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia... Eu não queria matá-lo, mas tive de defender a esse pobre moço hebreu, a quem ele estava atacando covardemente. Agora o feito está feito. Vou esconder o cadáver na areia. E tornou a sair Moisés no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus os contendiam. Basta! O que queres do seu próximo? Quem pensas que és? Quem te tem posto aqui por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, faraó este caso... Moisés, por que fizeste tais coisas? Por quê? Perdoa-me, mãe. Mas eu não poderia continuar indiferente a tudo isso. Mas não são problemas teus, Moisés. O faraó está furioso, decretou a tua morte. O que fizeste da tua vida, Moisés? Não eras feliz aqui. O que te faltava para que incorresses assim no desagrado do faraó? Perdoa-me, mãe. Eu jamais desejei ver lágrimas em teus olhos ou aflição em teu coração por minha causa. Foste mãe amiga e irmã para mim. Eu era para ter morrido criança ainda. Tu me salvaste a vida, mãe. Gostaria de morrer por ti, mas seria uma morte inútil. Há um povo oprimido, humilhado, mãe, faminto e escravizado. Eu pertenço a esse povo. Moisés. Eu sinto as dores e as lágrimas desse povo, mãe. Sinto no meu próprio sangue.
assim fizeste tudo por mim. Eu te serei eternamente grato. Contudo, uma coisa não pudeste fazer. Esconder de mim para sempre a minha verdadeira origem. Moisés, terás de fugir ou então morrerás. Eu te recordarei sempre como mãe bondosa e dedicada. Sempre, mãe. Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Vamos andar depressa antes que venham aqueles pastores que sempre implicam com a gente. Nada de perdermos tempo, mãe. Se vierem, nós o enfrentaremos. Não fazemos sempre o mesmo? Para que tanta pressa, Zípora? Já é tarde também, temos de chegar a casa antes de escurecer. Ou nosso pai ficará preocupado. Vamos, andem com isso. Você tem de pensar em tudo, Zípora. Que coisa! Vejam, eles estão chegando cedo hoje. Pois que venham. Somos em 7, não somos? Mas somos mulheres, não podemos enfrentá-los. Saiam fora daqui com essas ovelhas. Largue essas vidas, vamos! Quem vai tirar água primeiro somos nós. Sim, vamos, fora daqui! Chegamos antes. E ninguém vai impedir-nos de servirmos a água do poço, estão ouvindo? Ah, vejam só como são valentes essas meninas, hein? Principalmente essa que acabou de falar. Vamos! Vão caindo fora daqui com suas ovelhas. Fora! Fora vocês, seus canalhas! Fora! Vou esperar lá longe até que as moças deem de beber ao seu rebanho e enchem os seus cântaros. E tentem impedi-las de novo para ver o que acontece. E vindo elas a Reuel, seu pai, este lhes disse: Por que tornaste hoje tão depressa para casa? Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores. E também nos tirou água em abundância e beberou nosso rebanho. E onde está esse homem? Por que o deixastes? E de chamá-lo para que venha comer conosco. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Se concordas em morar aqui em minha casa, ficarás sendo meu filho e me ajudarás e tomarás conta de tudo para mim. Está bem. Aceito a tua hospitalidade. Ficarei em tua casa e te servirei como filho. E eu te darei minha filha Zípora por esposa. E Moisés desposou Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome. O nosso filho Moisés, o nosso primogênito, belo como o pai. Gerson será o nome dele, porque peregrino fui em terra estranha. Não és mais um peregrino, nem um estranho. És o meu esposo, o pai de meu filho. Zípora. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Anda, levante, cão! Levante e volta ao trabalho se queres viver, anda! Ergue-te do chão, derme, vamos! Ele não aguenta mais, está velho, está morrendo. Deixai ao menos morrer em paz. Para trás, corja! Para trás! Retorne ao trabalho, cães hebreus! Não somos cães, somos filhos de Deus. Ah, filhos de Deus! Mas de que Deus? Lixo! Lixo que vocês são! Ao trabalho, vamos! Ao trabalho, ou não receberão pão nem água até amanhã, vamos! Jeová,
Deus grande e poderoso, Deus de meus pais, escuta, Senhor, o nosso clamor. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus único, tem piedade do teu povo escravizado e humilhado pelos egípcios. Tem misericórdia, Senhor. Atenta para as nossas lágrimas e para os nossos sofrimentos. Altíssimo Deus, somos teu povo. Não nos abandones. Não deixe, Senhor, que continuemos escravos, prisioneiros dos egípcios. Eles não te temem, Senhor. Duvidam do teu poder. Mas nós não. Nós cremos em ti. Te tememos e te adoramos, Senhor. Tem piedade, Santo Deus. Deus forte. Senhor, tu tens visto o nosso sofrimento. Apressa-te em socorrer-nos e livrar-nos deste povo endurecido e sem coração. Não poupam nenhum de nós, Senhor. Nossas filhas são desrespeitadas. Nossos filhos vendidos como escravos. E nossas mulheres morrem trabalhando, famintas e maltratadas. Somos como um povo abandonado e esquecido. Tende piedade, Deus Altíssimo. E o clamor dos filhos de Israel chegou a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se queimava. É o anjo do Senhor que estou vendo em uma chama de fogo que sai do meio daquela sarça. E a sarça não é consumida pelo fogo. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés, Eis-me aqui, Senhor. não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Senhor, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. oh Senhor, cobrirei meu rosto, porque temo olhar para Deus. Tenho visto atentamente a aflição de meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu e do perizeu, e do heveu e de jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Oh Senhor, vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. Mas se eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome?
o que lhes direi? Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me enviou a vós. Oh, Senhor! Este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Far-vos-ei subir da aflição do Egito a uma terra que mana leite e mel. Senhor, eu continuo te ouvindo. E ouvirão a tua voz. E irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazio. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Mas eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Que é isso na tua mão? Uma vara. Lança na terra. Não se encontra. Oh, Senhor. Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Sim, Senhor. Voltou a ser uma vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Põe a tua mão no teu peito agora. Sim, Senhor. Moisés obedeceu ao comando do Senhor, e quando retirou a mão do seu peito... Senhor, minha mão ficou branca como a neve. Minha mão está leprosa. Torna a colocá-la em teu peito. E Moisés, continuando a obedecer ao Senhor, assim o fez. E quando a retirou de seu peito, a mão voltara a ser sã como a sua outra carne. Oh, Senhor Deus! E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas dos rios e as derramarás na terra seca, e elas tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Oh, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez do mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar.
Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-os o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Vai, volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. Meu irmão, o Senhor falou-me, mandou-me que viesse aqui ao deserto encontrar-te. Moisés, nossa gente está sofrendo dura escravidão no Egito. Bramam aos céus todos os dias por socorro. Os egípcios têm os seus corações endurecidos. Nem mesmo velhos, mulheres e crianças podem abrandar-lhes as maldades. O Senhor ouviu o clamor de seus filhos, Arão. Os seus gemidos e lágrimas chegaram até Deus. E o Senhor vai tirar o povo de Israel da servidão do Egito. Serão levados para uma terra que mana leite e mel. O que estás dizendo, Moisés? E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falara todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: que quereis aqui? Trazemos uma ordem do Senhor nosso Deus para ti, ó Faraó. Uma ordem? Escuta, ó Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Que senhor? Que Deus é esse cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Não conheço esse senhor. Nem tampouco deixarei ir a Israel. É o nosso Deus. O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor
e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Por que fazeis, Moisés e Arão, parar o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis as contas dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis delas, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentiras. Assim seja feito! Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Aí vem os oficiais do faraó de novo. As novas não serão. Abram caminho, senão atirarão os cavalos sobre nós. Que mais virá agora? Até quando continuaremos assim escravizados? Ordens do nosso amado rei Faraó ao povo de Israel: eu não vos darei mais palha. Ides vós mesmo e tomai palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Se estas ordens não forem cumpridas, sereis castigados. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher rastolho em vez de palha. E os exatores os apertavam apressando o trabalho. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles. Fechem essas bocas! Façam silêncio! Sabem por que os mandamos buscar? Porque vocês são os oficiais que nós designamos sobre o povo de Israel para fazê-los trabalhar. Silêncio! Em lugar de apressarem o trabalho, vocês o atrasaram, desobedecendo as ordens do faraó. Por que não acabaram a tarefa de ontem e de hoje fazendo tijolos como antes? Palha não nos dão mais. Nosso povo tem se espalhado por toda a terra do Egito, até os velhos, as mulheres e as crianças procurando palha e só achando rastolho. Como poderemos continuar trabalhando e mais depressa? Não podem, hein? Pois ou vocês obrigam o povo a dar conta do trabalho na fabricação de tijolos, ou então todos, indistintamente, serão castigados sem a menor contemplação. Mas isso é uma injustiça! É uma crueldade também! Nós e nosso povo estamos sendo tratados como animais e não como seres humanos. Iremos à presença de Faraó para queixar-nos. Como ousam ser tão atrevidos e pretensiosos? Mas eu vou amansar essa revolta já já. Soldados, levem esses dois e que sejam chicoteados para servirem de exemplo. E vocês, seus cães, voltem ao trabalho imediatamente. Voltem ao trabalho. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores do faraó tinham posto sobre eles. Pelo que foram eles clamar a Faraó. Que quereis aqui? Por que fazes assim a teu servo? Vede, ó Faraó, grande rei, como os teus soldados nos maltrataram. As nossas costas estão chagadas. Dia a dia, os sofrimentos, as injustiças, os maus tratos aumentam contra nós, grande Faraó. Por que fazes assim? Por que permites isso? Olha, não se dá a teus servos e nos dizem: fazei tijolos.
E eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Meu povo? Vós sois ociosos. Sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, darei a conta dos tijolos. Nada diminuirei dos vossos tijolos, da tarefa do dia.